É um Capsule e nós vamos falar agora do fim da DPF das favelas, cara. Aquela determinação do Fachin lá atrás que proibiu a polícia de subir morro aqui no Rio de Janeiro e que estava causando um aumento absurdo da violência por aqui. Finalmente o STF voltou atrás nesse assunto, né? Eu acho que estava ficando feio demais, o pessoal viu que o governo Lula estava perdendo muito popularidade por conta da violência no Rio de Janeiro e em outros lugares, e decidiram parar com a opção Brizola, né? Que foi a opção que acabou gerando todo o problema aqui no Rio de Janeiro, lá na década de 80, né? O Brizola, quando foi governador do Rio de Janeiro, proibiu a polícia de subir os morros e com isso entregou os morros para as facções criminosas aqui no Rio. E agora a DPF das favelas, que foi a decisão liminar assinada pelo Fachin, fazia a mesma coisa, proibia a polícia de subir as favelas no Rio de Janeiro, e com isso fazia lá, o crime ficava à vontade lá para fazer o que quisesse nos morros aqui do Rio de Janeiro, né? Deixando claro que eu sou um libertário, eu não sou a favor de violência policial não, eu acho que o policial tem que tomar muito cuidado mesmo na favela, porque tem a imensa maioria das pessoas na favela são pessoas honestas, trabalhadoras, que não têm envolvimento nenhum com o crime. Você não pode, porém, impedir a polícia de atuar na favela, porque sim, tem criminosos na favela sim. Aliás, uma coisa que chamou a atenção foi o Flávio Dino falando que o crime não está nos morros, mas no asfalto, diz que foi aplaudido pelo pessoal e coisa e tal. No entanto, ele falou isso, mas depois votou a favor da polícia subir o morro para pegar os bandidos que estão no morro, que não estão no asfalto. Pois é. Parabéns ao Dino pela hipocrisia. Essa notícia foi sugerida por Jonas Pires, o diálogo cabuloso do PT com o PCC e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o STF resolveu acabar com a DPF das favelas, ou melhor, decidir a DPF das favelas, justamente fazendo aquilo que o STF mais faz ultimamente, legislando. O STF legislou em mais uma decisão, acho um absurdo isso. De novo, concordo com todos os pontos que o STF colocou aqui na decisão deles, mas acho um absurdo o STF estar fazendo isso. Quem deveria estar julgando isso é o Congresso, e se o Congresso não julga, não tem a regra. O STF não pode impor uma regra que eles inventaram porque eles acham que é bom. Isso vai contra a democracia, vai contra o Estado democrático de direito. Isso fere o Brasil de morte mais adiante, o STF começar a legislar desse jeito. Então, acho um erro o STF estar legislando. Mas é menos mal que ele legislou, mas diz que dentro dessa legislação deles, dessas condições que eles impuseram aqui, a polícia do Rio de Janeiro pode voltar a subir os morros lá aqui do Rio de Janeiro, né? Vamos dar uma olhada quais são essas condições, porque ele explica aqui um monte de coisa. Olha só, tá aqui, a decisão tá aqui, ó, é um voto enorme, é muito texto que tem aqui, um monte de blá 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 que não quer dizer muita coisa. Aqui o pessoal do Poder 360 especificou de forma mais itemizada a coisa. Então o que eles querem é implantação de câmeras nas viaturas policiais do Rio e nas fardas de policiais civil. Já falei para vocês que eu sou 100% favorável a isso. O bom policial não tem o que se preocupar, ele é um bom policial. Ah, mas ele teve que atirar porque ele estava sendo ameaçado. Ué, se ele estava sendo ameaçado, ele teve que atirar, tá tudo justificado, vai estar lá na câmera dele gravando que ele foi ameaçado e ele teve que atirar de volta. Pro bom policial não tem nada de errado na câmera. Aliás, é bom porque ele vai ter justamente o motivo de prova de qualquer atitude extrema que ele precise tomar contra um bandido, vai estar provado ali. Então tem que ter câmera mesmo filmando, não tem que ter esse negócio não. Eu sou 100% favorável. Aliás, sempre falei a favor disso, tá? E de novo, pro mal policial é um problema, mas o mal policial a gente não quer defender o mal policial, né? A gente quer defender o bom policial, o policial que realmente pega bandido, que realmente luta contra o bandido. Se ele for ameaçado pelo bandido, ele pode atirar. Por quê? Porque vai estar gravado lá, ó. Tá gravado que ele foi ameaçado e pronto. Aí ele atirou, mostra lá pro juiz aqui, olha só, o cara me ameaçou, apontou a arma pra mim, eu fui lá e atirei nele. Pronto, é isso daí. Tá plenamente justificado. Então, câmera para todo mundo e também GPS, tá? Não tá falando aqui nesse negócio, mas se você ler aqui, ele fala de GPS também. GPS em todas as viaturas, com exceção de viaturas que estejam no serviço secreto. Pessoal que está fazendo investigação secreta, porque tem, né? Evidentemente, agente de inteligência na Polícia do Rio agindo nas favelas. Criarem até 180 dias um programa de assistência à saúde mental para profissionais de segurança pública. Regulamentar a presença obrigatória de ambulâncias
em operações policiais planejadas em até 180 dias. Então, toda vez que agora a polícia subir o morro, vai ter que subir com ambulância também. Boa sorte aos enfermeiros e médicos e paramédicos que vão subir o morro junto com a polícia, né? A grande questão que fica com isso é, esse pessoal vai ser policial também, vai ter que ser policial, né? Vai ter que estar com colete à prova de bala, porque lembra, tu acha que o bandido não vai atirar na ambulância porque é ambulância? Não, meu amigo, ele vai encarar, é parte do comboio policial que subiu o morro, é parte do comboio policial, então leva tiro. Então eu espero que os médicos e paramédicos e enfermeiros que subam o morro nessas ambulâncias vão com colete, vão preparados para a guerra, né? Aqui, ó, evitar intervenções policiais em locais próximos a escolas e hospitais, né? E, de novo, isso aqui é basicamente você dizer para o pessoal, por favor, traficantes, façam seus pontos de venda de drogas em escolas e hospitais. Por favor, crime organizado, coloque o seu quartel-general numa escola ou num hospital, né? É basicamente falar isso para esse pessoal, né? Mas, enfim, eles estão dizendo aqui, esse pessoal já viu, né? Mas pelo menos é evitar, não é proibir. Ou seja, a polícia vai poder fazer ações em hospitais e escolas também. Parece que só tem que justificar isso, né? Garantir que unidades educacionais de saúde só sejam usadas como bases operacionais se estiverem sendo utilizadas para atividades criminosas. Ou seja, a polícia usar o hospital como uma base operacional apenas se estiver sendo usada também para organizações criminosas. Até aqui, ok, sem problemas. Elaborar, armazenar e disponibilizar relatórios detalhados ao fim de cada operação policial, também acho muito justo. Qualquer coisa que o Estado faça, o mínimo que ele tem que fazer é prestar conta da população, para a população do que ele fez, né? Garantir que a polícia técnico-científica documente por meio de fotos e provas periciais investigações contra a vida. O que eu estou querendo dizer aqui? Quando tiver intervenção em favela, depois da intervenção, se tiver mortes, se tiver feridos, os policiais, a polícia civil tem que ir lá e tem que documentar tudo para eventualmente direcionar a culpa para os policiais ou não, né, dependendo do que acontece. O grande problema dessa história, de novo, segue a mesma coisa, é um ambiente hostil, né? Depois que entrou a polícia militar lá com um monte de colete à prova de bala, vai entrar a polícia civil sem colete à prova de bala, sem nada? Não pode. Vai ter que entrar a polícia civil cheia de proteção militar para poder chegar lá e investigar o que estiver acontecendo. Então, enfim, não sei se é a coisa mais importante, mas de qualquer forma está aqui na decisão. Compartilhar com o Ministério Público dados e microdados, georreferenciamento, aqui está falando do GPS, né? Sobre operações policiais, registro de ocorrência, laudo periciais e demais informações sobre investigações penais. A grande dúvida que eu tenho com isso daqui é compartilhar depois ou antes? Se for antes, vai dar errado. Por quê? Porque o Ministério Público, por mais que, de novo, 99% dos advogados lá do Ministério Público, dos procuradores, eles são pessoas de bem, não vão vazar a informação, mas a gente sabe que o Ministério Público é uma peneira, né? Vai vazar a informação toda para um monte de gente isso daí. Então, se dessas informações antes, vai dar problema isso daí, né? Os policiais devem preservar vestígios do local onde acontecer a morte, ou seja, de novo, está dizendo que se tiver algum confronto, alguma morte, algum ferido, o policial tem que deixar a cena do crime ali para ser investigado pela polícia depois, polícia civil depois, né? E, de novo, eu tenho minhas dúvidas sobre a viabilidade disso daqui, mas ok, né? Analisar e determinar o uso proporcional e necessário da força em cada operação. Isso daí, beleza, concordo. O policial ele não pode usar a força que ele quiser, ele tem que usar a força proporcional. Isso sempre foi isso, né? Ninguém quer o Estado usando a força total. Essa história é totalmente inválida isso, tem que usar a força necessária para o caso, né? Polícia Federal. Ah, sim, a Polícia Federal vai passar a ser envolvida nisso. Não é só isso aqui não, tá dizendo aqui que vai instaurar um inquérito para apurar mortes com impacto nacional e internacional. Ou seja, eles vão passar para a Polícia Federal qualquer morte mais impactante que tenha nas favelas. Mas além disso, tem também uma história aqui ó, de... tá aqui embaixo, ó. Ampliar o orçamento da Polícia Federal para viabilizar uma força-tarefa. Vai ter uma força-tarefa da Polícia Federal. Repara como é que eles já estão fazendo parte do plano do Lula para a Polícia Federal ter mais poder sobre as outras polícias, né? Estão fazendo isso, é verdade. Assegurar que o plano de recuperação territorial das áreas de domínio de organizações criminosas tenha um cronograma objetivo e conte com recursos federais. Ou seja, eles querem que o Estado do Rio de Janeiro faça um planejamento para retomar os morros dos traficantes. Igual fizeram na época do Cabral aqui no Rio, coisa depois voltou tudo atrás, deu errado no final. Mas enfim, querem fazer isso e tem que dar poder para a Polícia Federal inspecionar esses planos todos, né? Apoio logístico e financeiro ao aparelhamento e reestruturação da Polícia Científica do Rio de Janeiro e fazer controle de armas e munições. Então é um problema para a Polícia Federal, vai envolver a Polícia Federal nessa história toda.
Ministério da Justiça vai viabilizar, junto ao Cinesp, Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, a inclusão de dados detalhados sobre mortes por intervenção policial. COAF, Conselho de Atividades Financeiras, priorizar diligências relativas a inquérito policial da PF. Enfim, no final das contas, é um monte de coisas aqui burocráticas no final das contas, né? Esse foi o voto do pessoal. Qual que é o lado positivo disso? O lado positivo disso é que vão voltar as ações contra o crime nas favelas aqui do Rio de Janeiro, com algumas observações, algumas que eu acho perfeitamente razoáveis, como eu falei para vocês, acho que câmera é o mínimo que se espera em policial. Policial só pode usar a violência se for justificada mesmo, não tem esse negócio, policial não é para fazer tiro esportivo na favela, não pode sair atirando em qualquer coisa, tem que ser justificada a coisa, então acho muito justo isso. Esse papo das ambulâncias e de deixar a cena da morte para ser investigada depois, eu tenho minhas dúvidas sobre a viabilidade técnica disso, mas o governo do estado do Rio disse que estava ok, eu imagino que eles têm um plano para atender esse tipo de requisito, né? Enfim, no final das contas, o pessoal da política está falando aqui que o STF virou a chave. Já não era sem tempo, né? Já tinha que ter virado essa chave há bastante tempo. A grande dúvida é, será que já não é tarde demais para virar essa chave agora? O nervosinho, o Eduardo Paes, está querendo ganhar as glórias disso, dizendo que ele que fez a aproximação e conseguiu esse negócio de segurança no Rio. É muito engraçado, né? Quando a segurança no Rio dá errado, não, a culpa é do Cláudio Castro. Quando a segurança no Rio consegue alguma coisa positiva, não, é do Eduardo Paes e não sei o que lá. Tomem cuidado, esse pessoal está querendo que o Eduardo Paes vire alguma coisa na política brasileira, hein? Não confiem nesse pessoal, estou avisando você, Eduardo Paes é um pilantra, é um absurdo, é o pior, é o prefeito mais corrupto da cidade do Rio de Janeiro, é o pior de todos, tomem cuidado com esse cara. E por fim, só para deixar esse registro aqui, o Dino, todo político lá no STF, o crime não está nos morros, está no asfalto. A culpa não é do pessoal na favela, é do pessoal do asfalto e não sei o que lá. Mas por isso eu vou assinar aqui o meu voto mandando a polícia subir os morros. Tá bom, Dino, então tá, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.